Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, no grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz. Esta semana cá estamos nós, hoje é dia 16, faltam poucos dias para o Natal. Nós ainda vamos fazer o Evangelho dia 23, que é segunda-feira, mas depois vamos parar, e só voltaremos no Ano Novo. Portanto, fazemos aqui o Natal, a semana do Natal, antes e depois, e a semana do Ano Novo. Portanto, fazemos aqui este interregno de 2 semanas. Mas são 2 semanas em que não temos online, mas convido a todos a continuarem a fazer as suas meditações, as suas leituras, porque é uma altura que há uma grande necessidade de oração, há uma grande necessidade de luz no planeta Terra, como sempre há, mas nesta altura do Natal mais. Porque é uma altura em que nós nos lembramos muito dos nossos entes queridos que partiram, é uma altura em que muitos, quem já tem esse mérito e essa capacidade, vêm até junto dos seus entes queridos que estão aqui encarnados e vai gostar de os ver bem, harmonizados, com muita luz, com muita paz. E, portanto, nós paramos porque é um momento de grande introspeção no nosso ponto de vista. É um momento de nós estarmos conosco na nossa espiritualidade e estarmos com aqueles que mais amamos, independentemente do plano em que eles se encontrem. Portanto, eu aqui deixo já um convite a todos para continuarem a fazer as suas meditações, as suas preces, as suas leituras durante estas 2 semanas em que nós vamos estar parados. Portanto, ficamos, como já tínhamos falado, o estudo da mediunidade vai recomeçar só em meados finais de janeiro. O estudo do céu e do inferno éramos para ter arrancado a semana passada, não vamos fazer, vamos só voltar a fazer em janeiro. E o Evangelho, vamos recomeçá-lo também na primeira segunda-feira de janeiro. Até lá, é uma altura para introspeção. Os tempos pedem, as energias cósmicas também pedem. Vão haver muitas quadraturas, muitos alinhamentos, muitos planetas a mudarem, planetas lentes a mudarem de signo. E vocês perguntam, Maria João, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Nada no universo é por acaso e tudo tem influência energética sobre tudo, e os planetas também, está bem? Portanto, são 2 semanas em que nós precisamos de estar muito ligados a nós mesmos e de nós ligados ao princípio criador, ao nosso Pai Celestial e à luz e ao amor e à paz. Posto isto, eu convido a todos para uma prece de início do nosso estudo. Vamos respirar profundamente, inspirar e expirar com tranquilidade, sentindo a energia à nossa volta, libertando as tensões que possamos ter dentro de nós, a nível da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso coração. Vamos inspirar e expirar com tranquilidade e ligamos-nos assim ao nosso Pai Celestial, imaginando uma luz maravilhosa, acolhedora, doce, que nos envolve a todos. Vamos imaginar a figura amorosa do nosso querido amado Mestre Jesus, de braços abertos para nos acolher a todos, para nos abraçar com doçura e carinho. E a nossa Mãe Maria, que sempre está pronta para nos acolher nos momentos mais difíceis. A todos vós, queridos irmãos de luz e paz, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui presentes, de podermos estar reunidos como um só, convosco, amado Mestre Jesus. E vibremos por todos aqueles que neste momento estão a vibrar na luz e na paz. E com eles
Façamos uma corrente de luz ao redor do planeta Terra. Vibremos no amor e na paz. Pensemos amor e paz, e alegria e doçura. Imaginemos que de toda essa corrente de luz que é feita pelas mãos dadas de todos nós ao redor do planeta Terra, saem focos de luz maravilhosa, luminosa, que são direcionados para o planeta Terra, para as zonas de maior sofrimento e maior dor, para aqueles que têm de decidir os destinos da humanidade. Luz que vai envolvendo toda a Terra, apaziguando os ânimos, incentivando os comportamentos de bondade, de benevolência, de afabilidade. E que possamos manter esta energia durante os próximos 15 dias, pelo menos. Amado Pai Celestial, que a tua luz, que a tua paz e o teu amor nos fortaleçam nesta quadra natalícia, nos fortaleçam para podermos continuar a fazer o trabalho que nos é destinado com tranquilidade e amorosidade, e que possamos sair mais fortalecidos de toda esta caminhada de estudo que agora se vai iniciar, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos dar início então ao nosso Evangelho. Olá, Suzy, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite. Boa Boa noite a noite, todos Suzy. e muito obrigada por este momento. E Obrigada. só um bocadinho que aconteceu aqui um problema técnico. Pronto, isto de vez em quando acontece. É verdade, sim, senhor. Vamos então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Item 6, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência do mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planeado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração. São brandos desde que nada os incomode, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dardo, envenenando quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos fora de casa, mas tiranos domésticos que fazem sua família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Essas pessoas parecem querer se desfogar do constrangimento a que se submetem fora de casa, não se atrevendo a usar de autoridade com os estranhos, que os colocariam em seu verdadeiro lugar, querem, pelo menos, se fazer temidos por aqueles que não podem resistir a eles. Sua vaidade aumenta ao poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar, com muito mais razão, e sou detestado. Não basta que os lábios digam palavras doces. Se o coração nada tem a ver com elas, isso é hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, não se lhes mente jamais, ele é o mesmo tanto diante do mundo como na intimidade. Aliás, ele sabe que se pode enganar os homens pelas aparências.
mas não se pode enganar Deus. Lázaro, Paris, 1861, e que assim seja. Assim seja, Suzy, é isso mesmo. É isso mesmo. Nós estamos a caminhar com um tempo, tal como nos disse Chico Xavier. Ele disse que chegará um tempo em que todos nós vamos saber o que todos nós somos. E, hum, e o princípio é este mesmo que aqui está. Portanto, podemos nos enganar neste momento uns aos outros, mas não podemos enganar Deus. Contudo, e pelos relatos que nós vamos ouvindo, cada vez as nossas intuições estão mais afloradas, cada vez a nossa mediunidade está mais aprumada, cada vez a nossa sensibilidade está mais aflorada também, e cada vez é mais fácil nós percebermos quando temos diante de nós alguém que não é aquilo que parece. Lá está, como diz aqui o Evangelho, a educação e a vivência no mundo colocam uma camada de verniz muitas vezes naqueles que não são de facto nem bons, nem éticos, nem amorosos, nem bondosos, não é? E às vezes o que nos acontece é que nós estamos a olhar para uma pessoa e parece que vimos duas, não é? Uma aquela que os nossos olhos físicos veem e a outra aquela que a nossa mente percepciona, ao que o nosso coração sente. E dizia Chico, que com o chegar à altura da transição vibracional e energética que neste momento estamos a viver, que aqueles que se empenham no seu trabalho interior e que se esforçam para serem homens de bem, não é? Começam a ter as suas capacidades mais aguçadas, mais afloradas e que é fácil de notar estas diferenças. E também nos disse ele que no mundo regenerado, no mundo de quinta dimensão, não vai haver necessidade de usarmos máscaras, porque todos vamos saber aquilo que todos nós somos, porque todos vamos confiar em todos, porque todos conseguimos ter a capacidade intuitiva e mediúnica bem desenvolvida e, portanto, vamos caminhando para esse mundo hoje, não é? Portanto, esta lição vai nos ensinar muitas coisas de facto, vai nos despertar para aquilo que nós ainda temos que aperfeiçoar, principalmente a questão do ego. Aqui diz Lázaro que nós devemos ter cuidado para não estragar a felicidade dos outros, não é? E quantas vezes nós, às vezes sem pensar, isto é que é preciso ter cuidado, é que nós temos determinados comportamentos tão enraizados em nós que nós, sem pensar numa palavra, num olhar, nós estragamos um momento de felicidade de alguém que está ao nosso redor. E isto tem a ver com comportamentos ainda do nosso ego. Nós ainda somos assim egoístas, ainda somos imaturos, não é? Ainda somos às vezes invejosos, às vezes não é? Arrogantes, às vezes e sem querer estragamos a felicidade dos outros. E não é assim muito importante nós termos sempre razão. Nós sabemos que temos, não precisamos de dizer assim, em algumas situações, obviamente, não é? Isto não se pode aqui generalizar, mas nas situações em que nós sabemos que temos razão, não precisamos de entrar em disputas com os outros que veem diferente de nós. Quando as coisas dizem respeito a nós mesmos, nós é que sabemos de nós mesmos e nós é que sabemos se temos ou não temos razão. Os outros que estão ao nosso redor não sabem, não é? Portanto, pensam que sabem, imaginam que sabem, têm as suas próprias verdades, querem estender as verdades a todos os outros. Nós também fazemos isso. E, portanto, este cuidado, esta necessidade de sermos benevolentes e sermos doces uns com os outros, tem a ver exatamente com isso, criarmos um mundo um bocadinho mais feliz. Não é preciso entrarmos em disputas, não é preciso entrarmos em contendas. Para comentar esta lição, nós temos um pequenino texto que é o capítulo 2 do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel. Quem tem o livro da edição que eu tenho está na página 19
E começa com uma frase da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 5, que diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. O sentimento que houve em Cristo foi o que a Suzy acabou de ler aqui, nesta mensagem de Lázaro. Foi a afabilidade, a doçura, a benevolência, o amor, a caridade, a bondade. Enfim, foi o doar-se de si aos outros sem pensar em si. Portanto, Cristo Jesus não tinha praticamente ego, no sentido em que nós o conhecemos de egoísmo, não tinha, era um ser já transcendente do seu próprio ego. E, portanto, quando nós temos comportamentos hum, idênticos e sentimentos idênticos ao Cristo, nós também já estamos a transcender o nosso ego. E temos mesmo que aprender a fazê-lo, o desapego do ego, se queremos continuar a nossa evolução. E diz então Emmanuel por Chico: todos fazem alguma coisa na vida, mas raros não voltam à carne para desfazerem quando fizeram. Ou seja, quando nós não fazemos muito bem, somos poucos aqueles que não temos que voltar à carne, não é? Temos que reencarnar para corrigir, temos que voltar à escola para corrigir e aprender, para passar de ano. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar à luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si. E é importante aqui dizer e partilhar um pensamento que é: o descanso não é inércia. O descanso é a tranquilidade da alma depois de um dia de azáfama na construção do bem. Esse é o descanso. Não é preguiça nem inércia. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer a alguém Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-o na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Conversa amorosa. Já li este, perdão. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conversando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo, o sentimento da serenidade que é a paz e o descanso de uma vida atribulada, dedicada aos outros, dedicada ao bem, uma vida ligada à vontade do Pai. Esta a grande mensagem de Emmanuel para nós, com um título tão simples como modo de fazer. Um modo de fazer que é tão difícil de se conseguir. Quantas vezes nós dizemos: Pai, que se faça em mim a tua vontade e não a minha, mas fortalece-me para eu aguentar bem a caminhada. Quantos de nós não pedimos isto? Mas depois, no dia a dia,
não sabemos ser serenos, porque ainda não estamos, obviamente, com a evolução de Jesus Cristo. Mas podemos ir tentando trabalhar em nós a calma, a serenidade, gerindo as emoções com passividade, desapegando-nos gradualmente do nosso ego, e tendo em mente sempre a construção da felicidade ao nosso redor. Queridos companheiros, eu agora dou a palavra à Suzy. Suzy, que tens tu para nos dizer? O que eu tenho para dizer é que se nós conseguíssemos sentir o mesmo sentimento do nosso amado Mestre Jesus, era tudo tão fácil, estávamos já no caminho, estávamos já avançados. É verdade. Mas ainda não conseguimos sentir dessa forma. Vamos devagarinho, tentando fazer dele o nosso exemplo. E eu penso muitas vezes, como ele agiu, né, no tempo em que ele esteve na Terra, a forma como ele agia com todos, que realmente se nós se seguirmos um bocadinho aquilo que ele fazia, nós conseguimos ser melhores. E não é assim tão difícil. Só um bocadinho de cada vez. E podíamos ser melhores para nós e para os outros. É verdade. Mas realmente é isso. Eu gostava muito de sentir, ter os sentimentos que ele tem. Mas lá chegaremos, Vamos lá devagar. chegar, com certeza, porque o caminho é sempre para a frente, não é? O caminho é Exatamente. sempre a caminhar. E Nunca, quando nós a conveniência aqui é que nunca andamos para trás. Podemos ficar não, estagnados, mas avançamos sempre. avançamos É sempre. verdade. É. E quando sentimos aqueles ímpetos de competição, que é próprio do ego, de querermos marcar posição em relação aos outros, às vezes numa conversa informal, numa conversa tranquila entre Exato. amigos, sentimos ali aquela coisa da competição, serenemos a nossa mente e fiquemos calados. O conselho não é meu, é do Chico Xavier, mas funciona. Mas funciona. E talvez assim consigamos, como dizes, Suzy, ir construindo, não é? A serenidade que tanto precisamos para nos irmos aproximando do estado de espírito de Jesus, não é, Suzy? Eu já consigo pensar muitas vezes, em certos momentos, penso, é melhor estar calada e ficar calada, porque se me abre a boca vai ser disparate. E Exato. então já consigo controlar-me em alguns momentos, não é sempre, não é? Mas pronto. Ora bem, queridos companheiros, eu quero desejar a todos uma continuação de um excelente dezembro. Vamos orar por todos os doentes, por todos os que sofrem, por todas as crianças que estão órfãos e que vão ficando cada dia mais órfãs nesse planeta. E oremos por nós também, porque se nós não estivermos bem, nós não conseguimos fazer a vontade do Pai em ação. Um bom Natal para todos, um excelente ano novo e até janeiro, se assim Deus o permitir. Muito obrigada, igualmente para todos. Também desejo um bom Natal, uh, tudo bom, com muita luz, muita paz. Obrigada, Suzy. Um beijinho grande para ti. Nós ainda nos vimos antes disso tudo. Vemos, sim, E, senhora. e fica bem. Uma noite boa e um Também. abraço no Beijinho. coração de todos. Muito Beijinho. obrigada. Até Igualmente. para o Tchau. ano. Obrigada. 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 Noite boa. Obrigada, igualmente. Obrigada.